Gente, hoje é o nosso encerramento da nossa conferência do Espírito Santo. Estamos aí há 40 dias falando sobre o Espírito Santo e foi muito louco esse negócio, porque dentro desses 40 dias a gente trouxe algumas pessoas que não são da nossa igreja para poder estar ministrando. E quando eu trago alguém de fora, eu não fico encomendando mensagem, né? Fala, fulano, fala sobre dízimo. Fulano, fala sobre isso, fala sobre fornicação, fala sobre adultério, não falo nada disso. Eu falo, cara, vem aí e deixa Deus te usar. E a gente viu algumas pessoas, todas as pessoas que estiveram aqui nesses dias, de alguma maneira, de alguma forma mais forte ou uma maneira mais branda, tocaram no assunto do Espírito Santo. A gente ouviu muito sobre o Espírito Santo na sexta e no sábado. Eu quero finalizar mostrando de forma prática a maneira como o Espírito Santo se move e como nós devemos focar as nossas atitudes e como nós podemos fazer para que nós verdadeiramente venhamos a expressar o Espírito Santo na nossa vida. Porque quando se fala de Espírito Santo, quando se fala de Atos dos Apóstolos, logo nos vem à mente a questão daquele fogo descendo sobre aquele povo que ficou durante 10 dias orando ali naquele cenáculo, clamando por uma promessa do Pai, clamando por uma promessa de Jesus, onde Jesus tinha dito para eles ali em Lucas 24, 49, dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestido de poder. Porque eles tinham andado 3 anos e meio com Jesus, tinham visto os milagres de Jesus, tinham sido exortados por Jesus, mas até então o poder, aquele Espírito que queima dentro de nós, que em primeiro lugar nos faz ser mais crentes, e em segundo lugar nos faz operar de uma maneira a qual sem Ele nós não operaríamos, ou seja, através da unção do Espírito, ainda não estava sobre eles. A gente vai ver que Jesus, quando ali no Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus ele aparece para os seus discípulos, eles estão ali todos com medo, estão todos escondidos no quartinho lá, com medo dos romanos, com medo dos judeus, e eles estão lá, daqui a pouco Jesus, de uma forma maravilhosa, de uma forma glorificada, ele vem, atravessa aquela parede e fala, paz seja convosco. E vai dizer que naquele momento Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Aquele momento não foi a descida oficial do Espírito Santo. Aquele momento é o momento onde Jesus sopra o Espírito Santo no sentido de mostrar para eles que havia um poder superior e que a partir daquele momento eles precisavam de coragem, eles não precisavam mais viver sob domínio do medo. Eles estavam ali num espírito de medo. Porque às vezes a gente acha que o medo é um sentimento que vem sobre nós. Mas quando a gente pensa que o medo é um sentimento que vem sobre nós, nós subestimamos o medo. Na verdade, o medo é um espírito que se apodera de nós, que afasta toda a fé, que afasta todo o poder, que afasta tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Para que você possa receber as promessas de Deus, para que você possa viver o melhor de Deus nessa terra, em primeiro lugar, você precisa ter um encontro com Jesus no teu secreto e se sentir soprado por Ele, sentir recebendo o Espírito Santo a partir de Jesus, porque o sopro do Espírito Santo, Ele trouxe a partir daquele momento um espírito de coragem e de intrepidez, para que aqueles homens pudessem sair daquele quartinho e ir buscar a promessa do Pai. As coisas não vão chegar para você de mão beijada. Como eu disse, é necessário que a gente entre no nosso secreto, é necessário que a gente entre no nosso particular e clame para que Jesus, Ele venha nos tirar da inércia que nós estamos, do medo que nós estamos, das más experiências que nós tivemos no passado, porque Jesus quer te levar a uma experiência sobrenatural com o Espírito dEle. Você precisa ter uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Vivemos numa geração que se move muito, principalmente hoje, nos últimos dias, pelas mídias. Então a gente vê o cara que fala bonitinho, você vê o cara que tem uma produção, você vê o cara que tem um número de seguidores legal ali no Instagram, uma série de coisas, a gente se impressiona com isso.
Mas sabe, a gente tem que deixar isso de lado. Nós não podemos, pelo menos nessa casa, a gente quer pregar isso. Nós não precisamos ser uma geração que se move pelas mídias, que se move por número de seguidores. Nós temos que ser uma geração que se impressiona com as manifestações do Espírito Santo na nossa vida. É nisso que a gente tem que se mover. Porque Deus tem isso para todo mundo. Isso não é fruto de um ou de outro que fala bem ou que tem uma cara boa na internet. É coisas que o Senhor tem preparado para mim e para você. E esse sopro do Espírito já tem sido soprado sobre nós. Então a gente vê que o Espírito Santo foi o principal protagonista no livro de Atos dos Apóstolos. Às vezes a gente acha que o Atos dos Apóstolos foi escrito para relatar a vida de Paulo. Não foi para relatar a vida de Paulo. Paulo, lógico, um homem sensacional, um protagonista, um homem que se deixou ser usado por Deus, que abandonou toda a religiosidade depois que ele teve um encontro com o Espírito de Jesus. A gente vê ali a figura de um homem religioso, de um homem que queria impor uma religião, que matava para poder, entre aspas, ganhar as pessoas para Deus. E nós não fomos chamados para matar ninguém, para ganhar as pessoas para Deus. Nós fomos chamados para derramar vida na vida das pessoas, para que elas possam conhecer o Deus da vida, não o Deus da morte. Esse homem tem um encontro com Jesus, e tudo começa a se desenrolar na vida dele, todos já leram as Escrituras. Mas a gente vê o protagonista principal em Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. Lucas escreve Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Ele escreve exatamente mostrando que uma igreja, você vê no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, você vê uma igreja morna, uma igreja que não operava milagres, discípulos e apóstolos que não se moviam em nada. Mas você vê que depois de Atos 2, algo sobrenatural, algo impactante acontece na vida desses homens, que eles começam a agir de uma maneira muito louca. E quando a gente fala de Espírito Santo, então a gente vai pensar que o negócio é o chá, que é o chu. Isso é muito bom. Mas a gente vai ver que há outras coisas, e há algumas coisas que o Senhor, que nós precisamos nos atentar para que verdadeiramente nós possamos ser usados pelo Espírito Santo. Eu quero falar nessa noite sobre um homem chamado Barnabé. Pouco se fala sobre Barnabé, mas esse homem tem uma importância total no livro de Atos. E eu ouso falar que o ministério de Barnabé foi um ministério mais importante do que o ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi um ministério onde cartas foram escritas, onde doutrinas foram derramadas, mas a gente vai ver que tudo aquilo que aconteceu na vida de Paulo não aconteceria se não houvesse o ministério de Barnabé. Então nós vemos um homem que ele é a plena figura do Espírito Santo no livro de Atos. Porque nós, seres humanos, nós precisamos de figuras para que a gente possa entender as coisas, não só do nosso dia a dia, mas as coisas de Deus. Deus, ele se utiliza de figuras. As parábolas que Jesus ele usava eram parábolas que continham figuras, que continham elementos para que a gente possa entender, através do Espírito Santo em nossa vida, a gente possa entender essas coisas. E Barnabé foi assim, a começar pelo nome dele. O nome dele, Barnabé, na verdade o nome dele era José, e os discípulos deram um sobrenome para ele, que era o sobrenome Barnabé. E Barnabé, o nome original dele, na verdade, em hebraico, quer dizer Barnabás, que vem de uma raiz que quer dizer Barnabi. Bar na Bíblia sempre vai significar filho. Então, quando você vê o nome de alguém começando com bar, é porque aquilo significa filho. É uma palavra hebraica que significa filho. Nabi quer dizer profeta. Então ele era filho de profeta, ou filho de uma profecia. O que a Bíblia chama aqui de filho
da exortação. Por que filho da exortação? A gente vai ver que ali no livro de Coríntios vai dizer que nas profecias, uma profecia ela se caracteriza pelo fato dela ser algo que nos exorta, que nos consola e que nos edifica. Então, como ele era filho de uma profecia, como o nome dele era filho de profecia, automaticamente ele era alguém que consolava. Ele era alguém que tinha essa característica de consolação. Então a gente começa a ver alguns elementos na vida de Barnabé, que muitas vezes nós nos atentamos para isso e nós vamos ver que verdadeiramente ele era o homem usado pelo Espírito Santo. Ele era uma representação do Espírito Santo no livro de Atos. A começar pela forma como ele se apresenta no livro de Atos. Você não vê falando de pai de Barnabé, você não vê falando da mãe de Barnabé, você não vê falando de nada. Ele simplesmente surge de repente nas Escrituras. A única coisa que nos é dito é que ele era da tribo de Levi, ele era um levita. Então começa justamente por isso. Os levitas eram responsáveis lá no Antigo Testamento pela ordem do culto. Da tribo de Levi saíam os profetas no Antigo Testamento. Então nós começamos a ver todo um calendário de Deus, todo um protocolo de Deus, toda uma ação de Deus, para que pudesse começar a usar esse homem chamado Barnabé. Então, as coisas estão rolando através da vida de Pedro e de João, que na verdade eram homens que estavam sendo trabalhados pelo Espírito Santo para poder fundar a igreja de Deus. E a gente vai ver que eles eram homens que pregavam a Jesus, Pedro e João, mas você vai ver que eles não fizeram aquilo que Barnabé fez. Então, a começar, como que ele surge nas Escrituras? As Escrituras vão dizer que, quando a igreja de Jesus começa a ser formada, as pessoas começam a vender as suas propriedades. As pessoas entendem que, olha como é muito louco quando as pessoas entendem o que é ser igreja, quando as pessoas entendem o que é ser dominado e se deixar ser usado pelo Espírito Santo. As pessoas começam a vender as suas propriedades e começam a colocar aos pés dos apóstolos, de modo que não havia nenhuma necessidade entre eles. Talvez você possa falar assim, mas isso aí é um sistema comunista, é um sistema socialista. Não, sistema comunista e sistema socialista é o governo te obrigando a você fazer alguma coisa, é o governo te obrigando a você abrir mão dos seus bens. Mas aqui nós vemos que era uma pura ação do Espírito Santo, onde pessoas já não consideravam mais as coisas como sendo suas, porque eles entendiam, algo que somente o Espírito Santo vai fazer na minha e na tua vida. Você vai começar a entender, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai entender que você não pertence mais a esse mundo, que as coisas desse mundo já não te dominam mais, que a tua pátria não é aqui na terra, a tua pátria é uma pátria celestial que irá dominar essa terra. Então, os caras começaram a entender, a gente não tem ligação, a gente vive aqui, a gente vai operar aqui, mas isso que estão colocando aqui na terra, isso que a terra tem como valor, isso que a terra valoriza, para nós já não tem mais valor. Uma característica de pessoas que realmente tiveram um encontro com Jesus é deixar de dar valor a algumas coisas a qual elas valorizavam lá atrás. E não é desvalorizar pecado. Desvalorizar pecado é a primeira coisa que acontece quando nós nos convertemos e quando nós nos arrependemos. Mas uma pessoa verdadeiramente tocada pelo Espírito Santo, ela começa a fazer com que as coisas a qual ela tem direito já percam o valor na vida dela. Sabe aquele sonho que muitas vezes você chorava diante de Deus e falava, Senhor, sem isso eu não vivo mais? Quando o Espírito Santo começa a trabalhar na tua vida, isso começa a perder valor. Isso, lógico, pode ainda continuar a ser importante para você,
mas já não atinge mais aquela escala de valor a qual atingia antes. Você já não fica mais desesperado por aquilo. Você já não coloca aquilo em primeiro lugar, porque o Espírito Santo ele tem a capacidade de colocar em nós uma necessidade pelo reino de Deus e a sua justiça, porque quando isso entra em nós, nós temos a certeza que as demais, as outras coisas nos serão acrescentadas. Essa é a segurança que o Espírito Santo nos dá. E isso entrou na vida de Barnabé. Barnabé, ele entendeu, ele era um homem que era natural de Chipre. Chipre era uma ilha, a qual a gente vai ver até que o naufrágio de Paulo chegou lá perto. Então, ele tinha posses, ele tinha terrenos. E olha para você ver que coisa maravilhosa. Vai falar que esse homem, ele foi um dos primeiros a vender as suas propriedades e colocar aos pés dos apóstolos. Olha para você ver como o Espírito Santo muitas vezes quer te proteger, e muitas vezes por nós estarmos apegados com as coisas dessa terra, nós acabamos por ter um prejuízo e ainda não ganhar ponto com Deus. Os estudos históricos vão dizer, e principalmente as exortações do livro de Hebreus, vão dizer que as pessoas, na época de Cristo, na época da formação da igreja, quando os judeus e Roma começou a ver que as pessoas estavam se convertendo a Jesus, que as pessoas já não estavam mais adorando a César, e que as pessoas já não estavam mais ligando para a religião judaica, sabe o que aconteceu? Roma se levanta contra os cristãos e Roma começa o quê? Chegava para um cristão e falava assim, ó, esse terreno que você tem já não é mais seu, pertence a Roma. Isso que você tem, esse carro de boi que você tem já não é mais teu, a partir de agora pertence a Roma. Ou seja, eles começaram a ser expoliados, eles começaram a ser roubados por Roma e pelos judeus. Então ele tinha algo, o Estado vinha lá e tomava. Mas quem? Os protagonistas que deixaram o Espírito Santo trabalharem no coração deles não passaram por isso, porque eles entenderam a cultura do céu, eles entenderam a cultura do Espírito Santo, e antes que qualquer homem pudesse vir tomar aquilo que eles tinham, eles vendiam e colocavam aos pés dos apóstolos, ouvindo as palavras de Jesus dizendo, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consomem, mas aprendei a juntar tesouros no céu, onde nada se consome e você adquire um tesouro com Deus. Eles passaram a valorizar mais o céu do que a terra. Às vezes nós não conseguimos avançar na nossa fé. Às vezes algumas coisas não vão dar certo na nossa vida, sabe por quê? Porque a nossa cabeça ainda está muito terrena. Nós não deixamos de pensar numa cultura terrena. A nossa cultura não é deste mundo. A nossa cultura é uma cultura que vem dos céus. Quando nós entendermos a cultura do céu, as coisas vão começar a funcionar de uma maneira extraordinária em nossas vidas. Não estamos vendo o extraordinário porque a nossa cabeça ainda está aqui. Não estamos totalmente mortos. Por isso que Paulo ele teve que chegar para os Tessalonicenses, no capítulo 3. Os Tessalonicenses, não, desculpa, para os Colossenses. E ele fala assim, ó. Se verdadeiramente ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. O problema é que a gente está pensando muito nas coisas da terra. A gente está muito preocupado com a nossa aposentadoria, ainda que isso seja lícito. Mas a gente está muito preocupado com a escola do filho. A gente está muito preocupado, gente. A partir do momento que você se torna filho do homem que é dono do ouro, que é dono da prata, a partir do momento que você agarra a cultura do céu, o céu passa a tomar conta de nós, e não é nós mesmos que tomamos conta da nossa vida. Pensa num cara mega arrependido de não ter tido um filho atrás
logo atrás do Enzo. Sabe por quê? Porque pensava muito nas coisas da terra. Hoje eu vejo meu filho clamando por um amiguinho. Porque vivemos hoje numa época, na minha época, tinha primo, podia sair na rua, era pé sujo, jogo de taco, peão, bolinha, pipa, pá. Hoje acabou. Você largou o filho na rua, vem um pedófilo lá e quer abusar do seu filho. Não dá. Então, é tudo criado por vó hoje, né? Então, tem medo de galinha, tem medo de aranha, tem medo de passarinho. Por quê? Porque vive trancado dentro de casa. E quando nós tivemos o Enzo, a gente pensou em ter outro filho. Mas sabe qual que foi a primeira indagação? Amor, aí a gente vai ter que gastar mais dinheiro com escola. Amor, a gente vai para uma viagem, a gente vai ter que gastar uma passagem a mais. Amor, a gente vai num restaurante, eu estou vendo lá o filho lá do... Olha para você ver. Olhando para o filho, olhando para a família de um ímpio que trabalhava comigo. Ah, então, sabe a família do fulano lá? Ele está deixando de ir no restaurante agora. Ele está indo menos vezes no restaurante, por quê? Porque o filho dele cresceu, é mais uma cabeça para comer. Falei, amor, eu não estou afim de abrir mão de tudo isso, para a gente poder ter mais um filho. Cultura da terra. Cultura da terra. Porque sabe o que a cultura do céu vai dizer? Sabe o que as escrituras vai dizer para nós? Que os filhos são herança do Senhor. As escrituras vão falar para nós que os filhos são bênção. A escritura vai falar para nós, tenha filho um atrás do outro, porque quem cuida não é você, quem cuida é aquele que você coloca aos cuidados, aquele que você clama para que os céus cuidem. Quem cuidou de Moisés? Quem cuidou de Moisés? Foi Joquebede? Nunca. Aquela mulher teve um filho numa época onde se estavam matando filhos. Ela seguiu a cultura do céu, ela não seguiu a cultura da terra. A cultura da terra era, cara, nem deita com seu marido. Se tiver um filho, Faraó vai matar. Mas aquela mulher, ela teve um filho. E quando teve um filho, ela escondeu durante 3 meses daquilo que deu. Ela fez aquilo que ela podia fazer. E sabe, o que nós temos que aprender a caminhar com Jesus, a caminhar nessa terra, é que você tem que ir até aonde o teu limite dá. Aonde o teu limite deu, pode ficar tranquilo que dali para frente Jesus vai cuidar de todas as coisas. Vai cuidar de todas as coisas, porque você é filho. Ele não vai te desamparar. Vai aonde o teu máximo conseguir. A partir daí, deixa com Jesus. Então aquela mulher deixa aquele filho. E sabe o que? Olha para você ver que louco o cuidado de Deus. Parece que Deus, ele é o maior comediante que tem, né? Coloca lá piche, coloca a palhinha lá, coloca o menininho e deixa nas águas do Nilo. E fica observando. Aquela canoinha, aquela cestinha começa a andar. A filha de Faraó, a irmã de Faraó, desculpa, estava se banhando. Na hora que ela vê, olha que coisa bonitinha. Só que na hora que ela fala que coisa bonitinha, já estava Miriam do lado, a irmã de Moisés. Ela falou, gostei desse menininho, faz o seguinte, cuida dele para mim. Ou seja, acabou chamando, levando para a casa de Moisés de novo. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito, ele vai cuidar de todas as coisas. Mas a nossa mente precisa estar voltada para uma mente do Espírito. E Barnabé foi esse cara. Barnabé, como eu disse, a gente não vê muitas pessoas, a gente fala assim, eu já vi muita gente falando assim, eu quero ser igual Paulo, eu quero ser igual Jesus, eu quero ser igual Pedro, eu quero ser igual João, apóstolo do amor. Mas eu não cruzei com uma pessoa até hoje que veio me dizer, eu quero ser igual a Barnabé. E você vai ver que o ministério de Barnabé é um ministério lindo. Porque olha, o que vai dizer? Como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Primeira característica de Barnabé. Primeira característica daquele que é filho da profecia. Primeira característica daquele que é cheio do Espírito Santo.
não é o chu, não é o chá. Primeira característica é ter a convicção que você tem tudo. Você pode bater no seu peito e falar: Senhor, eu te agradeço porque eu tenho tudo. Esse homem, ele tinha certeza que ele tinha tudo. Ele tinha certeza que ele era filho do homem que é dono da prata e do ouro. Sabe por que nós não temos a convicção que nós temos tudo? Porque muitos têm a convicção que tem muito. E quando você tem uma convicção que você tem muito, isso reflete no seu subconsciente que você não tem tudo. Quem tem muito ainda não tem tudo. Ele está numa zona de conforto onde ele se conforma com aquilo que ele tem. Mas sabe o que Deus tem para nós? Ele tem uma característica em que nós vamos ter tudo. Tudo é nosso. A palavra de Deus vai dizer que tudo é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo de Deus. É a palavra de Deus que fala. A gente vai ver, olha para você ver, você vai ver o Jacó, quando ele encontra com seu irmão Esaú, depois de 21 anos, ele fora de casa. Na verdade, ali já estava mais ou menos com 22 anos. E quando Jacó ele vai se encontrar com Esaú, ele está com medo. E ele acumulou uma fortuna na casa de Labão. Então Deus começou a prosperar, começou a fazer com que ovelhas que eram lisas começassem a gerar ovelhas malhadas, e as ovelhas malhadas todas eram contabilizadas para Jacó. E Jacó começou a ficar muito rico. O cara ficou milionário. O Labão ficou no veneno com ele. Falou: cara, eu tô com raiva de você porque você ficou mais rico que eu. Porque gente que tem cultura do céu, uma coisa eu vou ensinar para você. Quando você vive na cultura do céu, muitas pessoas vão te odiar porque elas não vão entender a maneira como as coisas acontecem na tua vida. Porque você é filho de Deus. Então ele manda todo o rebanho dele na frente. Então, na hora que Esaú, ele vê todo aquele monte de animal vindo, ele fala: meu irmão, eu não preciso. Você está me mandando todas essas ofertas aí. Eu não quero tudo isso. Eu já tenho muito. E o que Jacó fala para ele? Pode ficar, porque eu já tenho tudo. Quem tem tudo não tem medo de perder. Quem tem muito vai ter medo de perder, porque ele está naquela zona de conforto, ele se acostumou com o muito que ele tem, é limitado. Mas aquele que tem muito, ele não tem medo de perder, porque quando ele perde, Jesus repõe tudo de novo. Porque Deus, Ele é o Deus que restitui todas as coisas. O Deus a qual nós servimos, Ele tem uma base de pensamento. A lei de Deus, ela é baseada num sistema chamado lei da restituição. Tudo na Bíblia, quando você aprender que você é um restituidor nessa terra, você começa a adquirir a natureza de Deus. Então vamos lá. O que acontece? Deus dá a terra para Adão. Adão perde a terra para quem? Para Satanás. Então Satanás passa a ser o príncipe deste mundo, não é? Satanás ele chega para Jesus lá no deserto e fala assim: ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então não estava na posse de Jesus. Jesus, ele é o último Adão. Adão tinha perdido. Então ele estava falando para o Adão novamente: ó, se você me prostrar, eu dou isso aqui para você, porque tudo está na minha posse agora, tá comigo. Então, olha aqui que você, observe para você ver. Então Deus, olhando aqui lá de cima, falou: eu não quero isso, para mim não é justo. Então o que eu vou fazer? Eu vou me tornar homem, vou descer na terra, vou me entregar como um sacrifício vivo, para que eu possa restituir novamente a humanidade com aquilo que eu tinha dado para eles desde o princípio. Ou seja, a cruz de Cristo trouxe de volta para todos nós tudo aquilo que pertencia a Adão.
Aí você vai falar assim, mas pastor, mas ainda não veio na minha mão. Calma, já é teu. Jesus já está voltando. Jesus está voltando. Em Apocalipse vai dizer que João olhava lá de longe e via o rolo enrolado e selado com 7 selos. Aqueles 7 selos, aquele rolo enrolado, sabe o que era? Era a escritura da terra. Então João olhava e falava, ninguém é capaz de abrir esses selos. Ele chorava desesperado e disse que a voz do anjo dizia, calma, eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o único que pode abrir os selos e restituir tudo de volta àquele que perdeu todas as coisas. Vai restituir tudo, já é nosso. Lembra, quando Zaqueu ele desce lá da árvore, e Jesus chama ele para poder jantar na casa dele, almoçar, comer lá, e ele vai falar assim, se alguma coisa defraudei alguém, desde agora eu já dou metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, restituo-lhe 4 vezes mais. O que Jesus fala? Verdadeiramente houve arrependimento nesse lugar. Sabe quando que você vai provar que você se arrependeu de verdade dos seus pecados? Quando você for restituir as pessoas a qual você magoou, as pessoas a qual você defraudou. Pastor, pois é. Nós só vamos ser abençoados quando nós temos a natureza e praticamos as ações que Deus pratica. Deus é Deus de restituição. Você precisa acertar aquilo que ficou lá para trás. Tudo é baseado em restituição. Vamos lá, a gente vai fazer eu estou para fazer aqui uma conferência de finanças. 2 dias falando acerca de finanças, para que as pessoas possam prosperar nessa casa. Sabe qual que é a base de você ser próspero em finanças? Não dever para ninguém. É a base de tudo. Se você falar assim, pastor, eu vou fazer 90%, esse negócio de quem eu estou devendo aí, eu não vou pagar não. Acabou. Não vai funcionar a conferência de finanças para você. Jesus vai falar assim, lá no Sermão do Monte, se você vier oferecer uma oferta para mim, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, Mateus capítulo 5, verso 23, deixa ali a tua oferta, se reconcilia com teu irmão, ou seja, restitui a amizade, restitui o relacionamento novamente, restitui aquilo que se quebrou, aí você volta e oferece a tua oferta. Tudo é baseado em restituição. Não adianta você querer dar uma de louco. Aceitei Jesus, o que ficou para trás, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Cara, para de pegar versículo e ficar torcendo o versículo para poder passar a mãozinha nos seus pecados. Deixa isso de lado. É por isso que muita gente não prospera. Ai, pastor, faz 20 anos que eu sou crente e as coisas não mudou na minha vida. Não mudou porque você fica bancando malandro, tentando usar a palavra de Deus. Porque tem gente que faz, e Satanás fez isso. Ele chega lá no deserto, lá para Jesus, e fala assim, transforma essas pedras em pão, porque está escrito, que o Senhor não deixa ninguém passar fome. Mas pega a palavra torcida. Aí Jesus, ele arranca o zap, né? Ele vem com o truco na mão e fala, truco, fião. Truco! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Traz a palavra do que ela tem que ser. Então a gente está aí, torcendo versículo, para poder dar uma de louco. Quando a palavra de Deus vai falar que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é o tempo que você não se atentava para as coisas do reino, que você não se atentava para uma vida de santidade. Então, aquilo que ficou para trás, que rege a tua salvação, Deus não vai levar em conta.
Mas existem coisas distintas. Uma coisa é a tua salvação. Outra coisa é você viver o reino, você viver a vida e a vida em abundância. Para você viver a vida em abundância, você vai ter que viver uma vida baseada em princípios. Então algumas coisas vão ter que mudar. Ah, pastor, mas é tão difícil esse negócio de perdoar. Pois é, cara. É difícil para mim, difícil para você, cara. Foi difícil para Jesus. É difícil para todo mundo. Mas a palavra vai dizer que isso é a base da nossa fé. Ou seja, restituição da posição que a pessoa tinha no teu coração. Tudo é baseado em restituição. Barnabé foi um cara que entendeu isso. Foi um cara que entendeu que aquilo que estava sobre a vida dele não era dele. Porque, sabe, a gente tem dificuldade para poder ofertar, a gente tem dificuldade para poder dizimar, sabe por quê? Porque você acha que tudo é teu, que você ganhou tudo com o teu suor. Você acha que tudo é fruto da faculdade que você fez, que tudo é fruto do esforço que você teve. Mas nada disso teria acontecido se Deus não tivesse te dado algo maior, que é o fôlego de vida. Se Ele não tivesse dado fôlego de vida para você, já era, fião. Você vê pessoa que tem problema no coração, pessoa que tem problema no pulmão, ela faz uma coisinha, ela já se cansa, ela não pode, ela é impossibilitada de trabalhar. Se Deus te deu graça para você trabalhar, já esquece, você pode, o esforço é teu, mas quem te deu o fôlego de vida é o Senhor. E quando a gente entende que nada é nosso e tudo é dele, nada fica difícil para a gente entregar para o Senhor. Aí é a hora que você vai conseguir entregar carro, é a hora que você vai conseguir entregar casa, é a hora que você vai conseguir entregar dinheiro. Então o cara sonha. Pô, eu queria tanto ganhar uma bolada do Senhor aí. Amém. Eu creio que Deus é poderoso para te dar uma bolada de grana. Agora eu pergunto, você já semeou dinheiro para poder receber dinheiro do Senhor? Esquece, fora isso não vai receber. Aí queria tanto ganhar um carro, eu vejo os caras ganhando carro aí, beleza. Você já semeou algum carro? Ah, pastor, mas eu não tenho carro para semear, só tenho o meu, beleza. O que você já semeou na sua vida para você poder ganhar? Estava vendo outro dia um post do Judá, ele falando sobre o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio, até 2 meses atrás, ele já tinha semeado 90 e poucos carros. Então estava lá o Judá filmando ele com uma Dodge, a diesel, que deve valer mais ou menos uns 400 mil reais. Aí é a hora que o povão vem, aí ó, pastor ladrão, pastor andando de carro de 400 mil, mas vai fazer a contabilidade de quanto, somando quantos carros ele já deu, o quanto iria dar, e iria dar muito mais. E pode ter certeza, o carro que estava com ele aquele dia, depois a gente tem amizade com pessoas que têm amizade com ele, eu posso ligar para os caras, com certeza, esse carro já não está mais na mão dele. Porque ele entende que não é dele. Está com ele, mas não é dele. Quando você entender que as coisas que estão sobre a tua vida estão com você, mas não são tuas, você pode ter certeza que a tua forma de pensar vai mudar e as coisas a qual o Senhor vai operar na tua vida vão aumentar de forma poderosa. A gente vai ver que Barnabé, ele doou aquilo que tinha para uma necessidade do momento, mas em nenhum momento você vê falando assim. Barnabé se arrependeu e teve que ir para a porta do templo pedir dinheiro emprestado porque o negócio ficou ruim para o lado dele. Não. Ele entrou num sistema celestial. O Espírito Santo que agia sobre a vida dele fez ele entrar num sistema. Porque a palavra vai dizer que todos vendiam as suas propriedades de modo que ninguém tinha necessidade de nada. Ele entendeu isso e ele entrou nesse ciclo. Porque a partir do momento, se porventura chegasse algo, uma necessidade na vida dele, ele estava sossegado, porque sabia que todos iriam agir para poder socorrê-lo. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que a gente não entendeu ainda. E enquanto a gente não entender ainda, e a gente não entender isso, nós vamos ver homens e mulheres se dispondo a doar o que tem.
e recebendo dos céus o cuidado necessário. E vamos muitas vezes ficar murmurando e apontando que fulano é ladrão, mas na verdade o ladrão somos nós que não queremos dar. Tome cuidado, não julgueis para que não sejais julgados. Outra característica de Barnabé, vamos abrir em Atos capítulo 9, verso de número 27. Vamos ler do 26 em diante, vamos lá. Olha o que vai falar. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Uma característica de pessoas cheias do Espírito Santo, ou uma característica do Espírito. Ele vai dar a cara para bater pela tua vida. Deixa eu contar o contexto que estava acontecendo aqui. Paulo tinha se convertido. Então, Paulo era o cara que matava todo mundo. Paulo era o cara da religião. Paulo era o cara que respirava ares de morte, como diz a palavra de Deus. Ele tem um encontro com Jesus. Então, vamos lá. O pior cara, o pior bandido da cidade, ele se converte. E ele entra na igreja aqui agora. E falando, gente, a partir de agora, eu estou aqui, mas eu não vim para matar vocês aqui, não. Eu não vim para matar vocês. Eu vim aqui para assistir o culto. Eu tenho certeza que um monte de medrosos vão, sair correndo. Falar, eu não vou ficar aqui não, o cara vai explodir bomba aqui, o cara vai fazer uma série de coisas. Mas Barnabé, olha para você ver uma característica de pessoas que têm o Espírito Santo. As pessoas enxergam as outras com o olhar de Cristo e não com o olhar julgador do mundo. Ele enxergou em Paulo um homem com uma potencialidade de fazer a diferença no reino de Deus. Ele não se importou com o passado de Paulo. Ele não se importou que ele era perseguidor da igreja. Ele não se importou com nada. Ele começou a ver, ele conseguiu ver pelo discernimento do Espírito a sinceridade de Paulo e olhou nele um discípulo pronto para poder operar em prol do reino. Agora já viu a gente? Fulano está chegando na igreja lá, moerada falando. Depois eu vou falar de homem. Aí chega uma bonitona aí na igreja. Toma cuidado do seu marido lá. Sair na balada, pegava todo mundo lá. Não deixa ela chegar perto do seu marido. Chega o cara aí, esse aí era o garanhão da... Cara, todo saradão aí, com dinheiro. Toma cuidado, não deixa sua mulher se aproximar dele, porque ele é mau caráter. Fazemos isso ou não fazemos? Fazemos. Vai puxar a ficha do camarada. Barnabé não. Barnabé, ele olhou e viu que Paulo, ele escutou, pessoas cheias do Espírito Santo, escutam, sentem no seu espírito as mesmas promessas que o Espírito Santo derramou sobre a vida daquela pessoa. Sabe por quê? Barnabé não estava do lado de Paulo, quando Paulo ouviu de Jesus, quando o Espírito de Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Desde agora és um vaso precioso em minhas mãos. Eu vou te usar muito nessa terra. Barnabé não estava junto. Mas ele teve uma percepção no Espírito. Ele viu as promessas que Deus tinha para a vida de Paulo, porque as promessas que foram derramadas sobre a vida de Paulo não foram promessas feitas por homem, num cantinho de igreja, não foram promessas feitas por homem num encontro na rua, são promessas feitas pelo Espírito, e promessas feitas no Espírito são reconhecidas por aqueles que têm o mesmo Espírito. Promessas feitas no Espírito são reconhecidas por pessoas que têm o mesmo Espírito.
Porque o Espírito que está passando em Paulo é o mesmo que está passando em mim. A promessa que o Paulo tem é reconhecida no meu espírito, porque não é uma promessa feita por homens, não é uma promessa baseada na carne, é algo que veio da mesma fonte, é algo que veio da mesma origem, ou seja, vem direto do trono de Deus. Agora eu falo, você consegue reconhecer aquilo que Deus tem para a vida das pessoas? Porque vivemos numa sociedade onde nós somos muito brandos no julgamento conosco e somos duros para julgar as outras pessoas. Então o outro não presta, o outro é caloteiro, uma série de coisas. Eu não. Eu sou 10. E a gente traz isso aí, coloca como um óculos para nós e começamos a medir as pessoas com esse aspecto. E a primeira hora que as pessoas chegam e falam, ó, tá vendo fulano lá? A gente não dá a cara para bater por essas pessoas. Quer que eu prove para você? Eu falei aqui esses dias. Novembro, a galera tudo bombando. Ah, Bolsonaro, BBB, fogos, todo mundo, os evangélicos tudo lá gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Na hora que o cara começou a entrar na política, e começou a pôr a mão na massa, e começou a fazer algumas coisas que a maioria não entendeu. Sabe por que não entendeu? Porque não lê, porque não estuda. Então o cara não lê, não estuda, e vai lá assistir Jornal Nacional. O cara vai lá assistir Jornal Hoje, vai assistir Jornal da Globo, vai assistir Fantástico. Aí o Fantástico está lá fazendo piadinha do Bolsonaro. Aí no Jornal da Globo está falando mal do cara, porque mídia comprada. Aí o cara acredita naquilo. Aí ele cruza com o outro e fala assim, estou arrependido de ter votado no Bolsonaro. O Bolsonaro fica falando mal da Globo, falando mal do Rodrigo Maia. Ah, eu acho que ele não é aquilo que a gente votou lá. Cara, é Deus querendo mudar o Brasil. Não estou falando que o cara é santo. Não estou aqui para defender político nenhum, mas vivíamos numa política onde foi extorquido os cofres do país para poder alimentar a cultura LGBT, para poder cultura de aborto, para poder liberação de drogas, para poder fazer com que você não tenha direito de defesa na tua casa. Isso estava bom? A hora que o cara põe a cara para bater, para poder lutar contra esse sistema, é a hora que nós tiramos fora e falando, não tem mais nada a ver com esse cara. Isso não existe, gente. Nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus está posicionado. Em toda a palavra de Deus, você vai ver que todo homem que chegou batendo contra um sistema, ele foi ridicularizado. Com Jesus foi assim. Então existia um sistema religioso que o pai olhou lá e falou, eu vou livrar a galera desse sistema religioso. O cara tem que lavar a mão para comer, senão se ele não lavar a mão para comer, ele é impuro. Uma mulher que está num período de menstruação, se ela tocar em alguém, ela é linchada em praça pública. Eu vou tirar o povo desse sistema. Aí vem Jesus. Aí Jesus, ele vem, senta com os caras, toma vinho com os caras. É vinho, tá, gente? Está escrito vinho lá, é porque é vinho, tá? O pastor falou vinho, suco de uva. Se fosse suco de uva, está escrito suco de uva lá, tá? Então, só fica a dica aí. Não estou incentivando você a tomar vinho. Eu não tomo, não tome mesmo. Mas quem tomava vinho, tomava, vai fazer o quê? Então o cara sentava, comia com as prostitutas. Aí o que acontece? Junta a família de Jesus, vai lá ler, Marcos 6. Aí junta a família de Jesus. O que eles foram fazer? Foram prender Jesus, porque falaram que Jesus estava ficando louco. Aí a turma falou assim, ó Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Ele falou, quem que é minha mãe e meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Eu não tenho nada a ver com essa turma aí não, eles não entenderam o que eu estou fazendo aqui. Os caras queriam prender Jesus. É a mesma coisa que a gente está vivendo. Mas tinha pessoas que estavam ao lado de Jesus, que entenderam no Espírito aquilo que Deus queria fazer. E sabe o que aconteceu com essas pessoas? Foram perseguidas, sim.
foram tidas como chatas. Chegaram em rodinha de amigo, e chegava a turma e falava assim, você é amigo de Jesus? Ah, eu sou, o cara está fazendo diferente aí. Cara, então você não serve para andar de nós, você não tá na visão. Uma coisa que eu vou dizer para você, que quer ser cheio do Espírito Santo, você pode se preparar, que muitas pessoas do meio evangélico vão falar que você não está na visão. Muitas pessoas que andam com você vão falar que você não presta para andar com elas. Muitas pessoas vão chamar você de radical, muitas pessoas vão chamar você de fundamentalista, mas continua na posição, continua naquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida, porque aí está o caminho da vitória. Não fica tentando ser legalzinho com todo mundo, não. Tenta ser legalzinho com todo mundo, com certeza você vai desagradar a Deus. Com ele foi a mesma coisa, ele chegou no meio da roda da galera e falou assim, olha, gente, esse cara mudou. Esse cara mudou. Eu estou colocando o meu testemunho em jogo pela vida desse homem. Porque eu entendo que ele vai chegar aonde eu não cheguei. E uma característica de pessoas que são cheias do Espírito Santo, ela não tem o olhar voltado para o seu umbigo, ela não tem problema de impulsionar pessoas. Porque muitas pessoas estão querendo ser flecha, mas sabe o que Deus está nos chamando para esses últimos dias? Para que nós sejamos arcos na mão do Senhor. Está cheio de gente querendo ser flecha, né? Querendo ir longe. E esquece que uma flecha, ela não funciona sem um arco. E um arco, quanto mais dobrado ele está, mais longe ele consegue jogar a flecha. A flecha, ela é uma só. O arco, se ele for bem trabalhado, ele vai jogar flecha atrás de flechas. E o dia que a gente chegar diante do tribunal de Cristo, porque a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque está falando ali com crente. Porque todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um venha receber segundo tenha feito por meio da carne, quer seja bem, quer seja mal. Ali é para crente, ali não é para ímpio. O ímpio é trono branco de Apocalipse, capítulo 20. Lá é onde o cara já era, lá só vai bater o martelo para saber em que nível de inferno ele vai. Porque lá vai ter o nível frigideira, vai ter o nível panela de pressão e vai ter o nível caldeira da CSN para poder derreter lá. Vocês estão dando risada, é bíblico? Porque para que vai julgar uma pessoa que já foi para o inferno? Porque o próprio Jesus vai falar assim, ó, haverá mais rigor para Betsaida, haverá mais rigor para essas cidades que eu estou pregando o evangelho do que para Sodoma e Gomorra. E a gente sabe que Sodoma e Gomorra foi todo mundo para o inferno. Então o próprio Jesus está falando, vai ter mais rigor. O peso para eles vai ser diferente. O nível do inferno para eles é um pouquinho pior. Então vai ter níveis de temperatura lá. Eu não quero ir para nenhum, eu quero ir para a sombra e água fresca do Éden. Então, gente, a gente vai dar conta. E no dia, assim, ele vai falar assim para você, o que você foi lá? Aí você vai falar assim, tudo cheio. Eu fui uma flecha, Senhor. Ele vai falar, pois é. Eu te chamei para você ser arco. Eu te chamei para você. Ah, mas isso é só para pastor. Esquece esse negócio de só para pastor. Todos nós fomos chamados para impulsionar pessoas. Todos nós fomos chamados para poder levantar pessoas e mandar pessoas para mais longe do que nós estamos indo. Estamos numa corrida. Já viu aquela corrida na Olimpíada? Que é corrida onde um vai passando o bastão para o outro. É para isso que nós somos chamados. Se você não entregar aquele bastão direito para o próximo não vai chegar no objetivo. É para isso que nós somos chamados. Se a gente entender que todo mundo é arco, porque o próprio Jesus vai dizer, Sermão do Monte de novo, capítulo 7, verso 12 de Mateus. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também vós. Porque nisso consiste a lei e os profetas. Aí volta aquilo que eu falei. Quer ser ajudado, mas já ajudou alguém?
Eu dou muito exemplo da questão do trânsito. Todo mundo quer uma brechinha para poder passar no cruzamento que está congestionado, né? Mas quando você está lá, você não deixa ninguém passar. Minha esposa fica brava comigo. Fala, mas vai deixar fulano passar? Deixo. Aí só que o que acontece? Direto eu estou no cruzamento, os caras deixam eu passar. Como que acontece isso? Cultura do céu, cara. Cultura do céu, começa a usar a cultura do céu. É lógico que vai ter vezes que não vai funcionar, porque Deus, Ele quer medir sua fé. Ele quer você andar por fé e não por resultado. Mas toda fé bem trabalhada vai produzir resultados excelentes. Então eu vou no shopping, tem vaguinha esperando eu lá. Então tem dia que não tem, mas na maioria das vezes tem. Outro dia, maior calorzão, vou lá no Via Vale, lá, se bem que no Via Vale hoje está sobrando vaga lá. Mas foi um dia que era final de semana. Falei, eu vou pôr lá em cima para não ficar quente o carro. Cheguei lá, tinha vaguinha esperando. Tranquilo. No shopping velho é mais difícil. Mas rola. Por quê? A gente tem que começar a construir no espírito aquilo que a gente quer viver. A gente tem que fazer isso pelas pessoas. Barnabé entendeu isso, o Espírito Santo, ele é assim. Porque, como eu disse para vocês, ele é a plena representação do Espírito Santo no livro de Atos. Quando nós vemos a Trindade em ação, em alguma parte, você ouve falar que foi visto o Espírito Santo? Não. A gente já viu na palavra que alguém viu de longe um homem sentado num trono como um ancião de dias. Vai falar de Deus Pai. Não viu a face dele, porque ninguém viu a Deus na Bíblia. Vai falar de Jesus Cristo, que andou pela terra, sendo visto por muitos. E depois de ressurreto, segundo 1 Coríntios capítulo 15, foi visto por 500 pessoas. Mas em alguma parte na Bíblia você vê as pessoas falando que viram o Espírito Santo? Por quê? Pessoas cheias do Espírito Santo não têm a necessidade de ser vistas. Pessoas cheias do Espírito Santo têm a necessidade de ajudar e empoderar pessoas. Está vendo como não é o chu e o chá, que o negócio é mais profundo? Vamos aqui em Atos capítulo 11, verso 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vou ler a partir do bloco aí, vai, 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, então da terra do Barnabé, e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, olha para você ver que loucura. O evangelho chegou para essas regiões aqui, principalmente na Antioquia, onde a maioria sabe que ali foi a primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãos. Então, os apóstolos que estavam em Jerusalém falaram: Barnabé, vai lá dar uma olhadinha lá, ver como é que está o negócio lá, ver se não está bagunça.
E na hora que ele chegou lá, vai dizer que muitas pessoas começaram a se converter. Ou seja, a mensagem de Barnabé começou a produzir efeito. Mas sabe o que ele entendeu ali? Ele falou, isso aqui não pode morrer em mim. Eu preciso trazer o Paulo para cá. Eu preciso trazer aquele cara, porque aquele cara tem algo que eu não tenho. Eu não posso ser a estrelinha desse lugar. Eu preciso trazer Paulo, porque Paulo ele está com a palavra. E vai dizer que Paulo ele vem e o negócio se torna, aquilo que já era bom, se torna melhor ainda. Sabe, quem é cheio do Espírito Santo, pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, o seu ego não fala maior do que o reino. O reino tem que falar maior que o nosso ego. Se eu enxergo que eu estou num lugar e que alguém tem uma ferramenta melhor que eu tenho por obrigação chamar essa pessoa para estar naquele lugar. Porque a estrela que tem que brilhar não somos nós, a estrela que tem que brilhar é Jesus Cristo de Nazaré. Todas as vezes que nós fazemos isso, meus amados, nós atraímos a atenção de Deus. É o Espírito Santo que tem que ser reconhecido. E ele vai agir pela vida de muitas pessoas. Porque a palavra de... Olha para você ver como é doido o negócio. A palavra de Deus vai dizer que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, não é mesmo? Mas Deus, graças a Deus, Ele não é parecido comigo, cara. Já pensou, ia parecer Deus a careca, né? Com musiquinha. Porque até aquela musiquinha que vocês puseram aí, né? Pô, mas isso aí é Deus, cara. Mas Deus, Ele se manifesta como imagem e semelhança a partir do momento que todos nós estamos juntos como corpo de Cristo. Deus só vai reconhecer a sua igreja, não quando eu ou quando a minha esposa se apresentar diante dele, mas quando toda a igreja, como uma noiva, imaculada, sem ruga, sem defeito algum, se apresentar diante de Deus e falar, aí está o meu corpo segundo a minha imagem e segundo a minha semelhança. E é muito louco esse texto onde Deus ele fala assim que apresentará a sua igreja imaculada, sem ruga, sem defeito. Era um texto que me chocava muito, porque falava, cara, eu sou ruim pra caramba. E eu vou chegar diante de Deus e Deus, Ele vai me enxergar sem ruga, sem nada. Ou até mesmo a igreja, a gente vê a igreja fazendo tanta coisa errada, a igreja errou tanto na caminhada histórica, matou pessoas, fez uma série de coisas erradas, mas ainda assim, o Senhor vai nos enxergar sem ruga e sem mácula, sabe por quê? Porque naquele dia Ele não enxerga nós como pessoa com os nossos defeitos. Ele enxerga o sangue de Jesus Cristo derramado sobre a tua igreja. E o sangue de Jesus Cristo, Ele é perfeito e nos redime de todo o pecado. Nos redime de todo o pecado. Ah, pastor, mas é aquele que ainda estou meio enroscado com isso. Deus ele vai te tratar como filho, Ele vai te apertar aqui na terra para você vencer isso. E se você se apegar a esse pecado, se você achar que esse pecado é mais importante para você, é sinal que você não se converteu. Mas se você luta contra esse pecado, e como diz Hebreus, na luta contra o pecado, não fostes até o sangue. Se você luta contra esse pecado, você pode ter certeza que naquele dia o Senhor vai te abraçar. Mas se você... tem isso aí mesmo, isso é da carne. Ah, é? E quem disse que você tem que apresentar carne para o Senhor? O Senhor, a palavra vai dizer que cada um pegue a sua cruz e siga-me. Cruz é para quê? Para crucificar carne, não é para crucificar espírito. Cruz é crucificação de carne, então você crucifica a tua carne todos os dias. Vai lá todos os dias de manhã e fala, eu preciso crucificar isso aqui. Ai, pastor, mas eu não consigo. Mentira, porque vai falar ali em 1 Pedro, capítulo 2, que Deus colocou sobre nós todas as coisas necessárias concernente à vida. Não adianta vir com isso aí diante do Senhor. O Senhor vai falar assim, está escrito aqui, eu já coloquei tudo em você. Eu dei da plenitude do meu espírito. Você está com o corpo mole. Isso aí não me convence. E você vai pensar que você está diante do trono do tribunal de Cristo.
Na hora que você olhar para trás, vai estar aquele trono pintado de branco. Porque você não se converteu de verdade. A pessoa que verdadeiramente se converteu, ela não se conforma com o seu pecado. Ela não se conforma. O que é se conformar? Ela não toma forma do pecado. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entende que esse negócio que você chama de doença é pecado. Entende que esse negócio que você fala que é deslize é pecado. Renovação do entendimento. Quando você renova o teu entendimento, você entende que isso aí é pecado, que isso te afasta de Deus. Você começa a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que você não peque. Assim como Jesus não pecou. Então, que nem ontem o pastor falou aqui, ó, Jesus, ele é Deus, ele é homem, mas a gente tem que entender esse conceito. Jesus, ele é Deus lá em cima. Quando ele desce aqui, é homem igual eu e você. Porque se a gente for achar que Jesus era Deus andando na terra, a gente vai falar que foi fácil ir para a cruz. Por quê? Porque ele foi como Deus. Então ele era Deus lá em cima, ele abre mão da sua divindade, que é um termo falado ali na Bíblia, em Filipenses 2:5, que é uma palavra chamada keno, que é esvaziamento. Ele se esvazia da sua glória e se torna como eu e você. Ele era igual a eu e você. Ele dava topada em pedra. Ele ia no banheiro fazer xixi, fazer número 2. Ele era gente. Porque a gente fica achando que Jesus era... se eu vou achar que ele era Deus, então daqui a pouco ele queria ir para tal lugar, ele... Você não vê, não é um magneto, né? Este X-Men lá vai voando. Assim, não é. É homem. 1 Timóteo vai dizer, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Homem. Enfim, gente, mais uma característica daquele que é cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo de número 13. Vou adiantar para vocês. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Mais uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Ele não sai por aí fazendo as coisas antes de Deus ter o comissionado. Então hoje a gente está vendo uma geração de pessoas que se fizeram pastor. Então o cara pôs a mão sobre a cabeça dele e falou assim, ó, Senhor, a partir de agora eu me unjo como pastor e vou abrir uma igreja para mim. Gente, roda isso aí, tá? Negócio tem. Ele faz um canal no YouTube, ele fala bem, ele tem uma série de seguidores, falando uma série de papagaiadas. E quem que ungiu você? Eu mesmo. Eu sou pastor. Você dizima em quem? Em mim mesmo. Barnabé não. Barnabé ele não fez nada concernente a missões antes que lhe fosse colocado as mãos sobre pessoas que estavam acima dele. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, pessoas que sabem se mover no Espírito, entendem que sempre o Senhor usará pessoas acima dela para poder dar direção para aquilo que elas vão fazer, tanto ministerialmente como em algumas coisas na sua vida. É lógico, você não vai ficar pedindo, ô pastor, qual roupa que eu uso hoje, é vermelha ou amarela? Por favor, né, gente? Mas há certas coisas, pastor, estou pensando em ser missionário na África, o que você acha? Gente, obra de Deus precisa de envio.
Obra de Deus precisa haver concordância aqui na terra, em cima, que venha acima de pessoas que o Senhor colocou como homens e mulheres de Deus para coordenação de trabalhos. Ainda existe o ministério pastoral, ainda existe o ministério apostólico, ainda existe o ministério profético, ainda existe o ministério de mestre, ainda existe o ministério evangelístico. Mas todos esses são ministérios que são enviados. Sabe, o ministério que vai prosperar sempre vai ser aquele onde o pai ou o líder enviou aquela pessoa. Davi só conseguiu ser quem foi porque o pai o enviou para a guerra. Veja a diferença do ministério de Saul e o ministério de Davi. O ministério de Saul, o pai mandou ele atrás de jumenta. E a gente vê no que deu. O ministério de Davi, não. O pai fala assim, filho, vai lá na guerra e vai servir os seus irmãos. Na hora que ele chega na guerra, levando queijo para os seus irmãos, ele viu o que estava acontecendo e falou, não, aqui não. Mandaram eu para cá e não mandaram eu para cá por acaso, não. Mas o pai dele tinha enviado a ele. Jesus foi enviado pelo Pai. Há uma voz profética que dizia lá em cima, quem irá por nós? Quem anunciará a palavra para nós? Está lá em Isaías 6. Jesus, naquele momento junto com a Trindade, fala para o Pai assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou você acha que aquilo lá foi só para Isaías? E eu vou mostrar para você por que não foi só para Isaías. Às vezes temos que ler as Escrituras, característica de pessoas que entendem as Escrituras. Pessoas que estão olhando para as Escrituras, enxergando Jesus. Às vezes a gente está lendo ali achando que é um livro qualquer. Se você não tentar achar Jesus nas Escrituras, o Espírito Santo não está te conduzindo à leitura da palavra. Capítulo 19 de Apocalipse. Olha o que vai estar escrito. Capítulo 19 de Apocalipse, verso de número 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante aos pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ou seja, toda profecia, ela contém o espírito de Jesus. O espírito de Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Todas as profecias que você vê na Bíblia, elas apontam para Jesus. Ela não aponta para Isaías, ela não aponta para Jeremias, ela não aponta para Israel, elas apontam para Jesus, porque o testemunho de Jesus, a entrega de Jesus, a transformação que Jesus tem para nós, a salvação que há em Jesus, ele é o espírito da profecia. E aí você vai ver que depois de tudo isso, antes disso, no 18, vai falar da queda da Babilônia, da queda da falsa igreja, da queda do sistema de pecado desse mundo. E do verso 19 em diante, depois que nós lemos, vai falar que depois que eles entenderam isso, foi vista uma visão, onde Jesus vinha assentado num cavalo branco. E a sua cabeça vinha cabelos brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E na sua perna é escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele veio para estabelecer o seu reino. A partir de então, dá-se início ao milênio. Por quê? Porque para as pessoas poderem reconhecer isso, vai precisar você enxergar todas as coisas com o testemunho de Jesus. Por isso que nós vamos ver nas Escrituras dizendo
que nos últimos dias Satanás virá e enganará até mesmo os escolhidos. Porque o cara lê a Bíblia achando que é um livrinho de história. Ele não olha tentando reconhecer Jesus nas Escrituras. Tudo aponta para Jesus. E sabe algo que aconteceu aqui com João? Você vê, ó, João fez um negócio que o Barnabé não fez. Olha o que está escrito aqui, ó. Nós vemos que quando João ele recebe essa palavra do anjo, o que ele faz? Ele foi se prostrar ante o anjo. E o anjo falou assim, ó, não faz isso não, cara. Não faz isso, porque eu sou conservo teu. Eu sou da mesma pegada que você tem que adorar a Deus e não a mim. E pessoas cheias do Espírito Santo, olha aqui a característica de Barnabé, Atos capítulo 14, verso 12. Finalizando, tá, gente? Atos capítulo 14, verso 12. Olha o que vai dizer. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar jumentos com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Não, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis a Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Característica de pessoas cujo estão no mesmo espírito de Barnabé, ou seja, estão em concordância, porque o nome Barnabé é filho da profecia, que estão em concordâncias com o espírito da profecia. Não aceitam glória de homens. É tão gostoso receber glória de homens, né? Nossa, que legal, hein? Aquele tapinha nas costas, que tanto você esperava por ter ajudado a pintar a igreja. Aquele tapinha nas costas que tanto você esperava por ter ajudado em outra coisa, por estar fazendo algum ministério na igreja, por uma série de coisas. Ei, cara, larga a mão desse sentimento, isso vai te levar à morte. Sabe por quê? Nenhum tapinha nas costas vai substituir a glória que Deus tem para a tua vida. Procura buscar a glória de Deus para a tua vida, não fica viciado em tapinha de homens, não fica preocupado com a aprovação humana, porque a aprovação humana passa, mas aquilo que Deus tem para a nossa vida é eterno e vai ser contado no tribunal de Cristo. Eu fico muito feliz quando eu vou em alguns lugares e as pessoas nem dão bola para mim. Eu fico muito feliz quando eu vou pregar em algumas igrejas e o camarada não me dá oferta. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vou em alguns lugares e eu vejo que a palavra foi palavra de Deus e eu não recebi a glória que a minha carne achava que era devida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu não dou bola para isso, eu sei que está sendo contado um memorial diante de Deus daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Porque o próprio Jesus vai dizer que quando ele vai falar do jejum. Ele fala assim, ó, não fica jejuando e orando nas praças para que todo mundo veja o quanto você é espiritual. Para receber aplausos de homens, porque quando os homens te aplaudirem, ali estará o teu galardão. Cara, você vai trocar um negócio que está com Deus, a qual Deus pode fazer de você um governador de cidades, nos dias do milênio.
para ganhar um tapinha nas costas de um qualquer, não vale a pena. Barnabé entendeu isso, o povo começou a clamar. Mercúrio, gente, Mercúrio é o deus romano equivalente ao Zeus da Grécia. Vai estudar mitologia grega para você ver, o Zeus da Grécia era Deus. Zeus era o patrão. Mercúrio era o cara que falava por Deus. Então ele era o Júpiter era Zeus. E Mercúrio era o cara que falava por Deus. Então era como se fosse Moisés e Arão. Moisés seria o Zeus e o Arão era o que falava por Moisés. Então eles começaram a entender isso aí, falou, então aqui desceu Zeus e desceu o cara que fala por Zeus, porque Paulo pregava pra caramba. Então eles queriam o quê? Queriam encher o bolso deles de dinheiro, queriam exaltar a vida daqueles homens. E quantos de nós não fazemos isso? Fazemos isso com artista gospel, fazemos com cantor. Não é problema você admirar e honrar pessoas. Sabe qual que é o problema? Você achar que Deus só fala por a vida daquela pessoa. Isso é idolatria. Ah, não, eu só aceito se vier de fulano. Eu só vou ouvir pregação e não importa o que o meu pastor fala. Se o Luiz Hermínio não falar a mesma coisa na internet, não está valendo. Cara, esquece isso, cara. Esquece isso, o cara cheio do Espírito Santo, ele tanto não aceita a glória, como ele não glorifica as pessoas além daquilo que o Espírito Santo já testificou na vida dele. Característica do Espírito Santo. A gente vai ver que Barnabé, ele foi uma ponte para Paulo poder ser quem ele foi. Você vai ver que Paulo foi embora. Barnabé, entre aspas, ficou. Mas o ministério de Barnabé é muito mais poderoso diante de Deus do que o de Paulo é. Porque se não fosse Barnabé, nunca Paulo chegaria a ser quem ele foi. Ouve-se muito falar de Billy Graham. Mas se você for estudar a história de Billy Graham, quem ganhou Billy Graham para Jesus foi um irmãozinho diácono de igreja, lá atrás, muitos anos atrás. Billy Graham vai chegar diante de Deus e vai apresentar, acho que o pastor falou que 5 milhões de almas para Jesus. E Jesus vai falar, muito bem, servo bom e fiel, foi o que eu te chamei para fazer. Mas a verdadeira coroa vai para o irmãozinho que ganhou você para Jesus. Muito mais galardão ele tem. E por último, eu quero trazer uma característica de Barnabé. Atos capítulo 15, verso 36. É a última característica que eu quero pincelar de Barnabé. Atos capítulo 15, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. O Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas Paulo não achava isso justo, levarem aquele que afastara desde a Panfilha. Partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Característica de pessoa que é cheia do Espírito Santo. Essa pessoa nunca vai ser uma pessoa dodóizinha. Para quem vai ler o livro de Atos, vai ver que na primeira viagem missionária, Barnabé, que era um homem construtor de pontes, que era um homem que investia em ministério das pessoas, que era um homem que enxergava Deus nas pessoas, pegou Marcos, que era um jovenzinho, e levou para a viagem missionária.
Só que viagem missionária nessa época, não é igual a viagem missionária que eu fiz. Que pega o avião, vai lá para a África, tem base missionária com água quente, comendo franguinho todo dia. Não é esse tipo de viagem missionária. Viagem missionária naquela época era montar em cima de burrico e andar não sei quantos quilômetros para chegar onde tinha que chegar. Era passar por lugar que tinha assaltantes, é passar frio, é passar naufrágio, é passar no lugar onde tinha romano, onde tinha grego, e correr o risco de ser preso e jogado no cárcere interior, no meio de rato, no meio de fezes, de urina. O que aconteceu com o Marcos? Marcos não aguentou. Pegou o menininho, colocou ele lá e falou, não aguento mais, deixa eu ir embora. É igual esse dia eu vi no Instagram, mostrei para minha esposa, um rapazinho, até parecidinho com o Just, assim, neguinho assim, lá foi fazer trilha com os caras velhos de guerra de trilha. Aí, passo numa trilha, passo na outra, chegou que o rapazinho não aguentava mais subir morro, porque tinha que sair do jipe, para o jipe subir sozinho, e o neguinho estava morto. Aí ele estava lá atrás do jipe, assim, chorando. Aí o cara chegou para ele e falou, ó, fulano, vai ter que subir mais esse morro aí, vai aguentar? Aí foi a hora que ele falou, eu não aguento mais. Deixa eu ir embora para casa, cara. Aí o cara chorou, aí a turma tirou o sarro dele. Missões era assim. O cara não aguentou, totalmente humano. Não aguentou, não tem nada de, o cara não é espiritual. Não, o cara é humano. Sabe por quê? Uma coisa a gente tem que aprender. O Espírito Santo nos faz humano. O Espírito Santo é Deus nos fazendo humano, conforme a imagem e semelhança dele. E não Deus nos fazendo como Deus. O único que quis ser Deus, ele caiu em pecado e atormenta as vidas das pessoas até hoje. Jesus, ele era Deus e se tornou como homem. É muita pretensão nossa, sendo homem, querer voltar a ser Deus. Então ele voltou para trás. Paulo ficou mordido, por quê? Porque Paulo ele era sanguíneo. Paulo reclamou, Paulo ele estava em processo de Deus trabalhar na vida dele também. Ele é um homem segundo a gente. Ficou bravo com Barnabé. Falou, não traz mais esse pestinha mais aqui não. Foi mais ou menos assim. Não traz mais esse frouxo aqui não. Missão é para cabra macho. Tem um monte de cara que faz isso hoje em dia. Esses caras não aguentam. E ele foi embora para casa. Só que então na primeira viagem eles vieram evangelizando um monte de cidade. Na segunda viagem missionária eles iam passar de novo, verificando como é que estavam as igrejas que eles tinham fundado. E Barnabé, como um homem que dá a cara para bater pelas pessoas, um homem que entende que Deus ele tem valor sobre a vida de cada um, ele falou, eu quero dar uma segunda chance para Marcos. Porque o ministério do Espírito Santo é o ministério da segunda, terceira e quarta chance. Até quando você conseguir, ele vai tentar te impulsionar ao teu destino profético. O ministério do Espírito Santo é te impulsionar para o teu destino profético. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, você tenha desistido de algumas coisas que Deus colocou na tua mão. Mas sabe o que Jesus está falando para você hoje? Cara, levanta, eu estou te dando mais uma chance. O fator Barnabé está aqui sobre essa casa nessa noite. Não sou eu como pastor dessa casa que vou falar que não. Se você falar, pastor, me dá mais uma chance, eu vou te dar mais uma chance. Só que Paulo achou ruim. E nesse momento, os dois se desentenderam. Falou, cara, eu não concordo com isso. Não, mas eu faço questão de levar Marcos, mas eu não admito Marcos no mesmo barco que eu. Então, mas eu não admito deixar ele aqui, mas eu não admito que ele vá. Tranquilo, cara. Ministério do Espírito Santo. Vai fazer o que você tem que fazer e eu vou fazer o que eu tenho que fazer com ele. Mas nós não vamos deixar de fazer a obra de Deus e nós não vamos brigar por causa disso. Mas hoje na igreja não. Se o Marcos não aceita o que eu estou falando, não vou nem falar com o Marcos, não. Ele não presta para andar comigo, ele pensa diferente de mim. Aí fico sem falar com ele um tempão. Quem que perde com isso? O reino. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender? Eu falo algumas coisas que a gente precisa mexer na nossa mente para a gente prosperar, que, não, como eu disse, não tem nada a ver com salvação, tem a ver com a sua postura diante das coisas.
Existe algo que em programação neurolinguística que se chama dissonância cognitiva. E a gente perde muito por ter dissonância cognitiva. Sabe o que é dissonância cognitiva? É pelo fato de eu não aceitar ou eu não compreender alguma coisa, eu não me envolvo com aquilo. E uma coisa que a gente tem que aprender, que muitas vezes a gente aprende até com o diabo. A gente acha que a gente só aprende com Deus, mas a gente aprende com o diabo também. O que eu aprendo com o diabo? Aquilo que eu não devo fazer. E o que eu aprendo com Deus? Aquilo que eu devo fazer. Mas quando eu tenho uma dissonância cognitiva, eu falo assim, eu não vou olhar para nada que o diabo faz. Você é bobo, você deixa de aprender as estratégias que o diabo tem para poder derrubar a tua vida. Então, eu perdi muito tempo na minha vida não estudando, eu era arminiano roxo. Por que eu era arminiano roxo? Que é um conceito teológico que fala que cada um escolhe se vai ser salvo ou vai para o inferno. Eu fiquei um monte de tempo sendo arminiano roxo, por quê? Porque eu só estudava arminianismo. No dia que eu fui estudar calvinismo, que eu me abri, que eu deixei com que a dissonância cognitiva caísse na minha vida, e eu fui estudar calvinismo, que fala que uns são destinados para o inferno e outros são destinados para o céu, sabe o que eu aprendi? Que nenhum e nem o outro está totalmente certo. Eu entendo que um complementa o outro. Eu saí com algo muito mais precioso do que apenas uma visão uma visão teológica que um homem inventou. Ou seja, meu conhecimento aumentou e eu consigo acessar mais pessoas pelo fato daquilo que eu tenho hoje. Barnabé foi exatamente esse cara. Mas sabe o que aconteceu? A semente foi plantada no coração de Paulo. Se a equipe do louvor quiser, já pode vir para cá. A semente foi plantada no coração de Paulo. Porque Paulo entendeu que ele fez besteira pela postura de Barnabé. Você não vai ver em momento nenhum Barnabé falando assim, Paulo é um radical, Paulo não presta, Paulo não sei o que, ele simplesmente grudou nas mãos de Marcos e falou, Marcos, eu vou investir no teu ministério. Aquilo chocou Paulo. O exemplo arrastou Paulo, aquilo mexeu com o coração de Paulo. E eu provo isso na palavra de Deus para você. O último texto que nós vamos ler, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Vamos partir do verso 9. Aqui Paulo preso, na sua segunda prisão, estava próximo de morrer, ele já sabia que iria ser decapitado. Então ele está escrevendo a sua carta de despedida, para entregar nas mãos de Timóteo, seu filho na fé. Olha o que ele escreve. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Oxi. O cara entendeu no final da vida dele, ele falou, sabe como que eu consegui entender que Marcos era útil para o ministério? Porque teve um cara chamado Barnabé, que apesar de eu ter enfrentado ele grudou Marcos, e Marcos depois disso conseguiu escrever um evangelho. Ele conseguiu escrever tudo aquilo que Jesus viveu de forma maravilhosa. Ele foi o primeiro a escrever os evangelhos. O primeiro evangelho que surgiu foi o evangelho de Marcos. Porque teve um Barnabé que investiu na vida daquele jovem. E Paulo, no final da vida dele, ele teve que engolir ele teve que falar, eu entendo o que é investir na vida de pessoas, olhando para você, Timóteo, a qual ninguém dá nada, ao que muitos religiosos não querem obedecer e não querem estar debaixo da tua autoridade. Agora eu compreendo o que Barnabé viveu. E esse é o verdadeiro ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Não é um ministério de acusação, mas é um ministério de demonstração. Que da forma como Ele age conosco, é a mesma maneira que Ele quer que nós hajamos com os nossos irmãos. É a mesma maneira que Ele quer que nós caminhemos por essa terra.
não recebendo glória de homens, não nos apegando com as coisas dessa terra, não buscando o nosso próprio conforto, e investindo no ministério de pessoas, investindo em pessoas. Vamos colocar em pé, vamos orar.